Quer saber como ler o livro do Apocalipse de forma bíblica? Quer ter uma visão panorâmica desse livro e entender esse gênero tão interessante da Bíblia? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E a intenção desse vídeo aqui é mostrar de forma didática, de uma maneira simples, como ler, como entender a literatura apocalíptica. O livro do Apocalipse não é um livro simples, não é um livro comum do século XXI. É um livro antigo e uma literatura que não existe hoje, nos dias de hoje. Então, fazer uma leitura equivocada do livro trará consequências na interpretação profética. Esse vídeo também não tem como objetivo trazer todas as respostas que vão surgir das dúvidas que vão surgir quando você assistir esse vídeo. Tá? Tenha paciência, vou tentar gravar mais vídeos trazendo ponto por ponto, ok? Mas eu quero que você entenda que o livro do Apocalipse não deve ser lido de forma linear. Quem está dizendo isso? O Adriano? Não, eu não sou o dono da verdade. Mas, de acordo com meus estudos e com livros, escritores e teólogos da Igreja Adventista, eu quero apresentar como eles pensam, como a igreja, como uma unidade profética pensa, como ela vê este livro. Pensar diferente torna essa pessoa uma pessoa herege? Eu dizer isso de forma diferente como você está pensando me torna um herege? Não. Mas o problema aqui é fazer interpretações incorretas, trazer imprecisões proféticas e causar um certo tumulto. Esse vídeo é uma resposta a uma interpretação futurística que tem alcançado várias pessoas e tem trazido alguns problemas, tá certo? Então, com espírito de humildade, eu peço para você, assista o vídeo, faça notas e depois, se você quiser, coloque nos comentários aí alguma coisa que você não concorde, mas desde que você coloque seus argumentos, não parta para o lado pessoal, certo? Então vamos lá. Bom, gente, vamos olhar aqui na tela agora e eu vou mostrar para vocês uma estrutura que o livro do Apocalipse ele possui. Como eu sempre tenho dito, o livro do Apocalipse ele não é um livro do século XXI, pelo contrário, é um livro antigo, do primeiro século, até antes aí de Jesus, já haviam esse tipo de literatura, chamada literatura apocalíptica. Então é um gênero literário diferente de um livro comum que você tem na livraria e você lê do começo, meio e fim. Então o livro ele não pode ser lido de maneira linear. Fazer isso, ter esse tipo de leitura, fará com que a interpretação ela seja incorreta. É esse o ponto do vídeo, tá certo? Então eu gostaria de mostrar para vocês como pensou João ao escrever. Claro, foi Deus que revelou a ele, mas ele, como um ser humano, ele escreve dentro deste gênero. Assim como cada gênero da Bíblia tem diferente maneira de compreender, o livro do Apocalipse também é um livro diferenciado. Temos que respeitar a literatura, o gênero. Então, existe uma estrutura quiástica, né? Chamamos de quiasma, dentro do livro do Apocalipse. Vou mostrar aqui, preste atenção, e você vai entender que o livro não pode ser lido de forma linear. Ler o livro de forma linear e usando a interpretação historicista vai trazer consequências erradas, interpretações erradas, tá? Não é porque a pessoa é historicista e acredita na realização, no cumprimento das profecias ao longo da história, que ele pode então pegar o livro e ler de forma linear. Então eu vou apresentar aqui o que a igreja hoje entende como a melhor forma de ver o livro, tá? Diferente de algumas pessoas que estão dizendo de maneira diferente, tá? Vejam só, vamos lá. Diz aqui, ó, temos aqui o prólogo, né, as primeiras palavras, ela tem um paralelo. Os primeiros capítulos, ele tem um paralelo com o epílogo, as últimas palavras, lá no capítulo 2. Então, o quiasmo é uma estrutura onde existem paralelos das partes iniciais com as finais, e assim por diante. Por exemplo, a segunda parte do Apocalipse vai falar muito sobre promessas para o vencedor, que é do capítulo 1 até o final do 3. Se nós formos para a parte B2, podemos dizer assim, nós vemos aqui o cumprimento das promessas para o vencedor, que foram feitas lá no começo e se realizam no final.
E temos aqui os capítulos que apresentam isso, ok? Continuando, você vai ver o trabalho de Deus para a salvação da humanidade. Isso é presente a partir do capítulo 4, vai até o silêncio no céu aqui, tá? Então aguardem que outras respostas virão nos próximos vídeos. Esse vídeo não tem a intenção de responder todas as questões do Apocalipse, mas é uma base para você poder ler o livro da forma como João escreveu, tá bom? Então entenda, aqui tem um trabalho de Deus para a salvação da humanidade, e aqui nós vemos na parte C2 o trabalho de Deus para a salvação da humanidade completo, que é a partir do capítulo 19, a volta de Jesus e a consumação dos séculos ali. Depois nós temos a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas, tá? Então isso basicamente aqui abrange as trombetas. Ah, pastor, mas as trombetas estão após os selos, e ali após os selos é o fechamento da porta da graça. Então aqui é a atuação de Satanás, em paralelo com as pragas, que é a atuação de Deus. Gente, isso é balela, tá? Ah, existe um paralelo? Com certeza existe um paralelo. Mas dizer que aqui é a atuação de Satanás e aqui a atuação de Deus é ferir o texto bíblico. É ferir o texto bíblico. Porque tudo o que acontece é permissão de Deus e atuação de Deus. Tá? Assim como veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, assim como veio o juízo sobre os antediluvianos. Então, ações de Deus com misericórdia. E o Apocalipse apresenta isso. Tá? Aí nós vemos a segunda parte aqui, que é a ira final de Deus, destituída em misericórdia, a partir do capítulo 15. A Igreja Adventista, agora eu digo quando eu falo a maioria, eu estou dizendo pastores, eu estou falando estudiosos, artigos, livros, você vai encontrar a maioria esmagadora defendendo essa estrutura. E não é porque uma pessoa está sozinha dizendo isso, um lobo solitário, é que ele é o detentor de toda a verdade. Tá? Não é ele não iluminado de Deus. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, uma unidade profética. Então, nós temos que ter humildade no conselho, né, na multidão de conselhos, encontrar a sabedoria. Ok? É interessante, alguns têm falado, isso é uma nova interpretação. Não, isso não é uma nova interpretação. Nova interpretação é que essas pessoas estão apresentando. Ok? Mas você não está apresentando Ellen White. Cadê Ellen White? Gente, esse primeiro momento é só para dizer a configuração do livro. Você entendendo como é a configuração do livro, você vai entender facilmente. E eu vou citar Ellen White e os seus escritos quando for necessário para defender ou para clarear as ideias. Pelo contrário, eu vou estar apresentando Bíblia, Bíblia, Bíblia. É assim que funciona o Espírito de Profecia. Tá certo? Primeiro a Bíblia e depois o Espírito de Profecia. Ok? Então vamos lá. Agora a parte E. Nós temos aqui no capítulo 10 um comissionamento de João para pregar a todas as nações. Já no capítulo 14, a segunda parte, a E2, nós vemos aqui a igreja proclamando o evangelho nos últimos dias. Está vendo o cumprimento? Então, nós podemos dividir, a grosso modo, a parte histórica. Quando eu falo histórica, eu estou referindo a passado, coisas realizadas, e coisas futuras, tá? Proféticas. Claro, tem coisas aqui que são para o futuro? Tem, mas são poucas. Tem coisas aqui que são históricas? Sim, mas serão históricas a partir do momento que se cumprir, tá bom? E o que nós temos no centro? Olha que interessante, aqui a filosofia dessa literatura é apresentar o centro. O que tem o centro? Nós temos o grande conflito, que é a partir do capítulo 11, verso 19, até o final do capítulo 13. Aqui é um resumo das estratégias de Satanás para tentar levantar uma falsa adoração e cativar todas as pessoas da Terra para essa falsa adoração. Entenda que o grande conflito não é Deus brigando com Satanás. Não é assim. Esse grande conflito, esse dualismo entre o bem e o mal, não é assim que a Bíblia apresenta, porque se Deus entrar em combate, se Deus for guerrear, não tem como Satanás vencer, não existe nem disputa. Aliás, o grande Armagedon que está para vir não é uma batalha, Jesus já vem como vencedor, entenda. Mas que conflito é esse? Esse conflito que acontece na tua mente, da escolha, quem eu vou escolher?
quem eu vou aceitar a adoração? Da besta e a sua imagem ou de um Deus criador? Entenderam aqui a estrutura? Não estou tentando resolver todos os problemas do Apocalipse com esse vídeo, mas dar uma forma de leitura. Vou melhorar aqui, trazendo uma outra porção. Agora eu vou apresentar para vocês de forma mais lúdica alguns blocos, tá? Blocos dos acontecimentos. Então vamos lá. Nós temos aí a linha do tempo, tá certo? A linha do tempo. E agora temos os dois blocos. Quais são esses blocos? A primeira parte igual à segunda parte. Então aqui eu vou tentar trazer um pouco mais de detalhes. Você vê aqui, Cristo aconselha a sua igreja que se encontra espalhada por várias cidades. Aí lá no final, Cristo recompensa a sua igreja que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. Cidades e uma só cidade. Espalhada, reunidas. Estão percebendo? Então, o que eu quero que você veja é que a forma de ler o livro do Apocalipse, não existe apenas uma maneira de ler, mas a maneira que você vê, os blocos que tem, você pode ver vários blocos, fazer vários paralelos, mas todas essas maneiras de ver o livro do Apocalipse em seus blocos, em nenhuma delas vai te dar margem para crer, para ver, para entender o livro do Apocalipse de forma linear, ok? É isso que eu quero que você tenha em mente. Vamos para mais explicações aqui. Então você vê aqui o paralelo, né? Árvore da vida, porta aberta, a portas que jamais se fecham. Estão percebendo? Ó, venho sem demora, aqui também venho sem demora. O que mais que nós temos? Veja o segundo bloco. Nós temos aqui os 7 selos, né? Em comparação com o milênio. Aqui Cristo protege o povo afligido, Cristo entroniza seu povo ressuscitado, tá vendo? Os céus abertos. Perceba que existe aí um link, um paralelo, tá? Onde um tipo, né? Podemos dizer assim, um tipo se encontra com antítipo, tá certo? É muito isso na Bíblia, né? A Bíblia tem muito isso, né? Com o santuário e tal. E também existe um bloco. É possível também ler o Apocalipse de forma estruturada como santuário, né? A questão do pátio, as igrejas ali, aí depois nós entramos no santo, nós temos ali a visão do capítulo 4, a intercessão, até chegar no capítulo 15, momento do juízo. Então, perceba que existem vários modelos de estruturas. Lembrando, mas nenhuma estrutura dará para você uma interpretação de forma linear. Ok? Estou deixando bem claro isso para que isso entre na sua cabeça. Tá certo? Vamos ver então outro bloco. Temos aqui das 7 trombetas, que é um paralelo claro e evidente das pragas. Tá certo? Lembrando que as trombetas, elas são juízos de Deus, ok? Com misericórdia, não atingindo a terra toda. É um paralelo das pragas, agora sem misericórdia, que é a cólera de Deus, que é derramada após o fechamento da graça. Pastor, mas as 7 trombetas, elas não estão ali depois dos selos? Estão, mas depois eu vou mostrar para vocês que o livro do Apocalipse, ele tem essa ideia, ele amplia, né, a ideia e retrocede. Entendam, não é uma literatura comum do século XXI, uma metanarrativa, uma prosa, começo, meio e fim. Ela tem um pensamento por trás, é uma estrutura diferente. Você, quando vai escrever uma poesia, você não escreve como uma história, entende? Claro, pode ser uma história, mas a estrutura do teu texto vai ser diferente. E isso eu quero que você entenda. O livro do Apocalipse não é igual ao livro de Mateus, João, entende? É uma estrutura diferente. Há um propósito. Então, repetindo aqui, as 7 trombetas, paralelo com as pragas, tá certo? Nós temos aqui antes do fechamento da porta da graça e aqui depois do fechamento da porta da graça. E aí vou colocar um outro bloco aqui que também existem paralelos. Aqui mostrando o grande conflito, a mulher vestida do sol, aí depois aparece também a mulher
vestida de púrpura, adornada com suas filhas. Então você começa a perceber aqui o paralelo que existe entre esses dois blocos. Perceberam? Agora vamos tentar fazer de forma linear, explicando capítulo por capítulo, para que você tenha uma visão mais apurada disso, ok? Então vamos avançar. Vamos lá então. No capítulo 1, 2 e 3, nós temos ali uma introdução, a revelação de Jesus a João e as 7 igrejas. Tá? Ali nós temos cenas do primeiro século que se estendem até a volta de Jesus, ok? Existem pessoas que creem que as igrejas aqui do capítulo 2 e 3, elas existiram, são literais, e que Jesus pede para João escrever ali uma carta apostólica, podemos dizer assim, dando recriminações, exortações, conselhos, tal. Então são igrejas literais que recebem. Claro, as aplicações são para todas as igrejas, né? Outra coisa, existe uma interpretação que diz que elas são características da igreja cristã ao longo da história. Faz sentido? Faz sentido. Porque o Apocalipse, ele dá uma mensagem de esperança para o povo da sua época, mas também para o futuro, para as pessoas que virão. Tá? Então, olha só o processo. Esta revelação, ela se estende até Laodiceia, nos últimos dias, tá? Que nós entendemos que a Laodiceia possui características da igreja dos últimos dias, uma igreja relativista, uma igreja morna, tá certo? Então veja, desde a primeira igreja de Éfeso até Laodiceia, nós entendemos que Éfeso teve suas características locais, mas também ela mostra características da igreja primitiva, cristã, que iniciou defendendo o evangelho, um evangelho puro. Tá? Aí depois vem a igreja de Esmirna, que estava passando um momento de perseguição. Mas interessante que também a igreja passou por um período de perseguição. E depois nós temos Pérgamo, que começou a flertar com o pecado, flertar com os ídolos. E aí nós temos uma igreja que está começando a se unir com o império. Depois nós temos Tiatira, uma igreja que já se uniu com o império, que agora está fornicando, que está comprometendo seus valores, tá certo? Até chegar a Laodiceia, uma igreja hoje relativista, uma igreja que não tem Deus como um criador, tá certo? Que são mais uns conceitos filosóficos. Então, o Apocalipse, ele avança e agora ele vai retroceder. Aí alguns falam assim, mas não existe esse zigue-zague, querido. Não olhe o livro do Apocalipse como um livro comum do século XXI. Tenha essa humildade. Fazer diferente pode comprometer a interpretação histórica adventista. Tá? Não estou com novas ideias, não estou ferindo ninguém, estou fazendo um contraponto com uma mensagem que está sendo pregada aí, trazendo mais aflição e mais teorias da conspiração do que Bíblia. Mas ele apresenta texto de Ellen White, ele apresenta a Bíblia. Querido, Satanás tentou enganar Jesus com a própria Bíblia. Tá? Esperem que nos próximos vídeos vou colocar os textos que essa pessoa apresenta e que outros apresentam para defender a leitura das trombetas no futuro, os selos. Ok? Nós vamos analisar tudo isso de forma coerente, tá? Muito bem. Lembrando, eu não sou o dono da verdade. Não estou sozinho nessa interpretação. Aliás, eu tenho mais gente da nossa administração, da igreja, os teólogos, a favor dessa interpretação que eu estou dizendo, do que outras pessoas, tá certo? Então, analise tudo. Veja isso com espírito de humildade, sinceridade. Dê uma olhada no que eu estou falando. Outros escritores falaram. Não tenha um pastor de estimação. Eu sei que tem pessoas que se cativam, né, pela forma de uma pessoa falar, da piedade da pessoa, e aqui eu não estou falando mal da pessoa, pelo contrário, né, essa pessoa que eu estou referindo, eu não estou citando o nome porque deu tanto problema, não pela pessoa, mas por seus seguidores. Eu sei, é uma pessoa piedosa, o seu trabalho que ele tem feito ao longo do tempo. Gente, isso não está sendo colocando em pauta aqui. A questão é a interpretação profética. Ele interpretar dessa forma, ele faz um herege? Não faz um herege. E eu pensar diferente dele me torna um herege? Não me torna. Então por que estão discutindo isso? Porque, veja, a interpretação profética ela é importantíssima, tá? A compreensão da maneira mais
bíblica correta traz em nós um senso, um foco certo na nossa direção. E nós, como um corpo, como uma igreja, temos que ter unidade, tá certo? Então eu estou apresentando aqui para que você tenha subsídios para poder compreender. Esse primeiro vídeo é apenas uma base. Então vamos lá. Seguindo, temos o capítulo 4 e 5. O capítulo 4 e 5 é o momento que está apresentando o Pai, ele aparece o Espírito Santo, né? É o momento Jesus sendo entronizado, capítulo 5. E esse evento ocorre no ano 31, na ascensão de Jesus, dando ele toda a autoridade no céu e na terra. Segundo outros intérpretes, dizem que o capítulo 4 e 5 é o momento do juízo. E eu vou gravar um vídeo, tá? Não vou dar todas as respostas aqui, mas provando pela Bíblia e o Espírito de Profecia, né? Como muitos querem, o Espírito de Profecia, ok, vamos colocar Ellen White nesse momento, falando sobre que o capítulo 4 e 5 não é fechamento da porta da graça, não é início de juízo, tá certo? Ali é o momento de entronização de Jesus que aconteceu no primeiro século. Compreendendo isso, entendendo que existe um retrocesso de imagem aqui, tá? Que João está vendo blocos de visões. João, quando recebe a revelação, ele não vê a interpretação, ele vê blocos de visões. Tá? E o segundo bloco de visão, podemos dizer assim, que acontece no capítulo 5, 4 e 5, é um retrocesso. Como eu falei, Apocalipse ele avança e ele retrocede. Tá certo? Então, a partir do capítulo 4 e 5, ele vai avançar na história até o fim, depois ele retorna. Assim como aconteceu aqui nos primeiros capítulos. Avançou até a história das igrejas, até o tempo do fim. Tá certo? E veja que o primeiro bloco está mais falando sobre os indivíduos. O capítulo 4 e 5 já está falando sobre o efeito do evangelho nas pessoas, o efeito da pregação do evangelho. É outro foco, tá certo? Vamos avançar. O capítulo 6, então, começa a falar sobre a abertura dos selos. Lembrando que ele abre apenas 6 selos, para que o livro que Jesus toma da mão de Jesus, toma na mão de Deus, para que aconteça o evento final, ele precisa, então, tirar todos os selos. Tá? Eu vejo interpretações aí de pessoas falando sobre a retirada dos selos, mas esqueceram do detalhe. O evento final acontece quando todos os selos são tirados. Ah, mas quando tiram todos os selos é o fechamento da porta da graça? Será? Vamos ver isso. Aliás, o capítulo 6, quando nós chegamos no sexto selo, já é a volta de Jesus, né? E alguns dizem que quando tira o último selo... eu vou falar isso em próximo vídeo, tá? Não vou atentar a esses detalhes agora, para não ficar muito longo. Então nós temos aqui os 6 selos representando a pregação do Evangelho e os seus resultados. Existe um paralelo com as igrejas? Com certeza, porque é a estrutura do livro, é esses paralelos que existem. E a igreja adventista e a maioria dos seus teólogos, quando eu falo maioria, quase todos, né? Vê esse paralelo, tá certo? Das igrejas com os selos e as trombetas com as pragas. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Agora veja que interessante. Durante o capítulo 6, Jesus vai tirando o selo, vai acontecendo as coisas, mas chega o capítulo 7, ele é um parêntese. Ele é, como podemos dizer, nós chamamos de interlúdio, é uma explicação. E essa explicação, ela é feita, é uma resposta a uma pergunta feita no capítulo 6:16. Porque tem um momento lá, a abertura do sexto selo, tem um terremoto, as estrelas caem, aí o céu se enrola e as pessoas se escondem, né, pedindo para as rochas cair sobre eles, para esconder da ira do cordeiro e daquele que está sentado no trono. E aí é feita uma pergunta: quem pode suster-se diante da ira deles? Então o capítulo 7 vai apresentar os 144 mil. É uma resposta, é um parênteses dentro da visão, explicando que esse povo ele pode sustentar-se diante da ira de Deus. Por quê? A ira já foi derramada sobre o cordeiro que eles aceitaram. Olha que interessante. Então, nós chegamos agora no capítulo 1, que é um silêncio no céu. E as pessoas aqui confundem silêncio no céu com uma viagem indo para o céu, né? Como Ellen White disse, que muitas pessoas erroneamente interpretam, tá certo?
esse silêncio do céu aqui é uma expectativa diante da sentença do juízo final. Por que eu digo isso? Porque entra em coerência com a leitura do livro. Os selos eles avançam até o fim, tá certo? Até o fim. Se o sexto selo é a volta de Jesus, o que vem depois da volta de Jesus? A sentença. A sentença. Após um milênio, a sentença. Tá? Mas vou explicar em outros vídeos. Esse vídeo não tem o objetivo de trazer todas as respostas. Certo? Agora chegamos na tão falada trombetas. Mas aí, é sequência ou não é? Não é sequencial. No capítulo 8, a partir do verso 2, nós temos detalhes ali que não fala sobre o fechamento da porta da graça. Ah, mas o anjo pegou o incensário. Então ele pega o incensário, ele não pega o altar. Ele não se dirige ao Santíssimo. Então ali tem detalhes que são mal compreendidos que as pessoas acabam entendendo que ali é o juízo, é o fechamento da porta da graça e Satanás começa a agir na terra. Né? E isso não tem coerência até com os escritos de Ellen White, que eu vou apresentar aqui. Então tenha paciência, certo? Então o que nós entendemos? Que agora, de novo, há um retrocesso. Ah, pastor, mas fica nesse zigue-zague. É uma literatura do primeiro século, um gênero literário diferente do que você está acostumado. Ok? Ah, mas por que Deus fez isso? Porque Deus usou a limitação num ser humano, João, que tinha uma cabeça oriental, uma filosofia diferente da nossa, conceitos, um background, um pano de fundo diferente do nosso. Então nós temos que respeitar. Se Deus respeitou ele na sua compreensão, por que nós não devemos respeitar? Tá certo? Então ler o livro do jeito que você quer, com a cabeça do século XXI, fará com que as interpretações sejam errôneas. Então, o capítulo 8 começa agora vai retroceder de novo ao primeiro século. Depois eu falo sobre isso, certo? E aí, trombetas interessantes, são juízos, são anúncios de algo que vai acontecer de pior, e acontece com misericórdia, diferente das pragas. Perceba, Deus sempre avisa, Deus sempre fala antes de vir o juízo. Tá? Bom, muito bem. Agora, olha que interessante. Se eu ler o livro de forma linear desde o capítulo 4, nós vamos ter um problema. Qual é o problema? Se aqui é o fechamento da porta da graça, veja que agora vai aparecer um interlúdio, um parênteses, né? Que é entre a sexta e a sétima trombeta. Esse interlúdio fala do movimento de pregação global. O capítulo 10 fala sobre o surgimento do remanescente. Então veja, se o fechamento da porta da graça acontece aqui, por que esse povo está pregando? Não tem sentido. Porque nós pregamos antes do fechamento da porta da graça. Entende? Se aqui é o juízo investigativo, a partir de 1844, capítulo 4 e 5, e onde fica aqui esse movimento aqui? Fica depois? Nós surgimos antes. Estão percebendo a incoerência? Ler o livro de forma linear traz interpretações incorretas sobre as profecias. Ok? Tá certo, vamos continuar. E depois nós temos aqui a última trombeta, né? Eu coloquei aqui juízo final, nós podemos colocar como os eventos finais, o momento final enfim, é a parte final. A sétima trombeta, ela realiza o mistério de Deus. Alguns ficam falando sobre esse mistério, né? Alguns entendem que esse mistério é Deus matando os ímpios, é Deus matando, dando a sentença final. Como pode um Deus de amor destruir a sua criatura? Tá? Então isso é um mistério, e aqui vai ser revelado. Farei um vídeo só sobre isso, tá? Tenha calma e paciência. Muito bem, chegamos então à abertura da Arca da Aliança. Somente aqui agora aparece a Arca da Aliança que fica no Santíssimo. Olha que interessante, será por acaso? Não, tem um propósito. Aqui podemos entender que é o meio do livro, o centro do livro. Olha que interessante esse gênero literário. Somente aqui aparece a Arca da Aliança, ok? Depois posso falar um pouco mais sobre isso. Mas vemos agora, em seguida, o capítulo 12 e 13 vai relatar o grande conflito. Olha como retrocede de novo. Aqui vai pegar desde um pouco antes do primeiro século, né? Um pouco antes do primeiro século, antes de Jesus, até os dias atuais, nosso e o futuro. Interessante que aqui, como eu falei, esse grande conflito não é a guerra de bem contra o mal, Deus contra Satanás, não. É o conflito que acontece na nossa mente, na questão de escolha.
Nós temos aqui o resumo das estratégias de Satanás para destruir o povo de Deus, o Messias e o remanescente. Ok? Quando chega no capítulo 14, é o cumprimento desse daqui quando João pede, Deus pede para João profetizar. E aqui nós temos um momento que acontece isso. Desde 1844, as 3 mensagens angélicas começam a ser soadas. Tá? Enquanto Satanás está tentando destruir o povo de Deus, o povo remanescente ele prega durante o tempo do fim. Então, percebendo aqui os blocos, a ida, a volta do livro, o raciocínio ampliado, a mesma coisa acontece no livro de Daniel. Eu posso depois fazer um vídeo mostrando essa mesma estrutura no livro de Daniel, porque é uma literatura apocalíptica. Tá? Apesar que o livro de Daniel ele tem um conteúdo maior histórico, mas ele tem uma literatura, que podemos dizer, uma literatura proto-apocalíptica. Tá certo? E aí, então, entramos no capítulo 15, 16, que aqui é o fechamento da porta da graça. É agora, ó, depois que todo mundo foi feita a pregação, depois da pregação, as pessoas aceitaram a besta, a sua imagem, aceitaram a Deus, o Criador, né? Aí, então, vem o fechamento da porta da graça e começa as pragas, começa a ser derramada a cólera de Deus. Na terceira mensagem angélica, dê uma olhada lá no capítulo 14, eu acho que a partir do verso 9, diz ali que é uma ameaça, Deus ameaça. Se você adora a besta, você vai receber a cólera de Deus. E quando que é derramada a cólera de Deus? É aqui nas trombetas? Não. Aqui tem mistura de misericórdia. Como toda a história do passado, desde a criação, Deus derramou sentenças com misericórdia. Mas agora, depois da pregação, aí vem a cólera de Deus. Depois nós temos o capítulo 17, que mostra a meretriz, o julgamento, depois no capítulo 18, mostrando o que vai acontecer com ela. O que mais que nós temos aqui? Depois nós temos o capítulo 19, que agora, gente, é a volta de Jesus. Não vai retroceder mais. Do capítulo 15 para frente, nós não temos um retrocesso mais. Nós temos apenas agora um avanço até o final. Como eu falei para vocês, o livro nós podemos dividir a grosso modo como histórico e agora como questão profética. Tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro a linha do tempo. Se você quiser assistir, dê uma olhada no panorâmico profético que eu gravei. Tá? O capítulo 20 fala sobre a prisão de Satanás e o milênio. Depois, 21, a Nova Jerusalém. Tá? E o 22, nós temos aí as palavras finais do livro. Perceberam aqui, queridos? Eu estou tentando fazer com que vocês tenham uma visão panorâmica do livro. Entendo que esse livro não é um livro comum, é uma literatura incomum da nossa época, mas nós temos que respeitar o gênero literário, tá certo? Existem outro tipo de estruturas, mas todas essas estruturas que respeitam a estrutura quiástica, elas nos dão uma interpretação mais próxima da Bíblia, mais correta do que pegar uma interpretação de forma linear do livro, ok? Bom, gente, nessa parte final eu queria dizer alguma coisa. Eu quero reconhecer aqui um erro que eu fiz. Qual o erro que eu fiz? O erro que eu fiz foi colocar um nome de uma pessoa que é tão amada, né, na imagem do meu vídeo, colocado um título provocativo. Claro, nós estamos na internet e o meu objetivo era trazer pessoas que pensam diferente de mim. Não cometi nenhum crime, né? Eu sei que essa pessoa que eu citei é uma pessoa inteligente, piedosa, tem um brilhante trabalho. Nunca falei nada mal contra essa pessoa, mas aconteceu que muitas pessoas vieram aqui no canal, nem assistiram o vídeo e partiram para um lado pessoal, tá? Com o argumento de que eu usei a imagem dessa pessoa, que eu citei ela. Gente, citar e usar a imagem de pessoas que são pessoas públicas e que têm vídeos, fotos na internet não é nenhum crime. Eu não fui nenhum herege ao citá-lo. E veja, não é algo pessoal aqui, é só questão de ideias. Mas eu percebi que muitas pessoas não querem discutir ideias, né? Eles partem para o lado pessoal. Então, o que eu fiz? Eu tirei aquele vídeo do ar, e agora gravei um outro vídeo que vocês já assistiram aí, não citando o nome da pessoa, tá? Então quando eu falo que eu errei,
foi acreditar que muitas pessoas teriam a maturidade para entender a diferença de debater ideias do que se tornar inimigas, né? E isso eu não quero, não quero. Não concordo com as interpretações que ele está fazendo, né? Quem sou eu? Sou apenas um pastor, não represento toda a igreja, é claro, mas não concordo, assim como muitos não concordam com essa interpretação. E discordar dessa pessoa não me faz tornar inimiga dela. Posso conviver com ela, respeitá-la, mas eu discordo das interpretações que ele faz, os usos que ele faz de certos textos. Então, por isso, eu estou levantando essa voz aqui. Se você discorda, querido, você tem toda a liberdade, mas discordar, levando para o lado pessoal, isso não é saudável, tá certo? Quem sabe um dia poderei conversar com ele, tomar não vou falar café aqui, vou escandalizar, né? Comer junto, trocar uma ideia. No passado, vou contar algo para vocês. No passado, antes de ir para o seminário, eu comprei os DVDs dessa pessoa, os livros, li, né? Meus amigos que estão assistindo aqui sabem da verdade que quando eu cheguei no seminário, na aula sobre Apocalipse, o professor falando sobre essa leitura que eu apresentei aqui, eu não conseguia aceitar. Eu era um grande defensor dessa pessoa. Claro, pela sua oratória, pelo seu poder de convencimento, pelo seu cristianismo, né? Então, eu fui até conhecido na sala de aula como o filho desse pastor, porque defendi muito ele. Então, veja, eu assisti os vídeos, eu li os livros, eu sei do que estou falando, tá certo? Em nenhum momento estou discordando da piedade dele, do trabalho que ele fez, de maneira alguma, gente. Mas eu vi que as interpretações que ele apresenta não conferem com a nossa fé, com o nosso corpo de unidade. Então eu tenho aqui a humildade de não querer confrontar essas pessoas que tanto amam e admiram, que não sabem debater, e eu estou de alguma forma fazendo essas pessoas pecarem, terem raiva, ira, eu não quero. Então eu tirei a imagem, tirei o vídeo, né, e gravei um outro de forma politicamente correta, para que não haja nenhum problema, tá certo? Deus te abençoe, obrigado por você ter assistido até o final. Farei outros vídeos com toda a educação, não vou citar mais os nomes, né, para que as pessoas não levem para o lado pessoal. E a intenção desse canal sempre foi estudar profecias. Se você pensa diferente, vou deixar os comentários abertos, e você, como um espírito cristão, coloque seus argumentos, tá? E muitas pessoas me procuraram, pessoas que queriam saber, que só tinham visto aquele outro ponto de vista, agora querem ver outros. Enfim, vamos fazer desse canal um local de crescimento. Como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, mas eu tento refletir aquilo que a maioria dos teólogos adventistas eles expressam, como corpo, como unidade. Deus abençoe você. Não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!